Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Qual é o tema de conversa hoje? É a sabedoria das multidões, ou Wisdom of the Crowd. O que é isto? Pronto, é o que vamos aprender, não é? Vou dar exemplos práticos também, vou explicar um pouco a teoria por trás disto, mas é algo que vocês têm que estar cientes e que vos pode ajudar muito nas vossas apostas e no vosso trading. É um tema mais de psicologia, do trading, psicologia das apostas, psicologia das pessoas, mas não deixa de ser muito interessante e espero que contribua para o vosso crescimento. Por isso fiquem aí, tá? E já agora, se gostarem do meu vídeo, subscrevam, façam like, partilhem com os vossos amigos, que isso motiva-me sempre muito a fazer novos vídeos. Um grande abraço e até já! Boas, meus amigos! Vamos lá então começar este vídeo sobre a sabedoria das multidões. Este vídeo vem no seguimento de um livro, este livro já é bastante antigo, é de 2005 se não me engano, mas não deixa de ser muito interessante, do James, e aqui diz muito que é porque muitos são mais inteligentes que alguns e como a inteligência coletiva pode transformar os negócios, a economia, a sociedade e as nações. Se não conhecem este livro, recomendo vivamente a lerem este livro, que é muito interessante. E o que é isto da sabedoria das multidões? Eu vou dar um exemplo de uma experiência para explicar isto e penso que vai ficar claro para todos. Então, primeira experiência. Imaginem que tem um coletivo de pessoas e é-lhes pedido para adivinharem o número de feijões ou o número de balas para os brasileiros ou o número de gomas dentro de um jarro de vidro. E eles, esse grupo de pessoas, independentemente, vai dar a sua opinião independente da dos outros, ou não sabem o que os outros vão dizer e dão uma opinião sobre o número de, de balas que estão dentro do jarro. Cada um dá. O que acontece? É-lhes dada essa primeira oportunidade, depois têm duas oportunidades para corrigir o valor deles. O que é que se verifica neste tipo de experiências? Esta informação independente das pessoas e não terem acesso à informação dos outros, normalmente, mesmo com as outras tentativas, o valor deles não vai tender para o valor exato do número de balas dentro do jarro. Ou seja, como a informação é independente, não tem acesso a mais informação, também não faz muito sentido mudarem a sua opinião em relação a isso. Não é? Eu acho que até aqui é perceptível. Mas depois fizeram uma segunda experiência. E na segunda experiência, o que é que vai acontecer? As pessoas dão a sua opinião, depois de darem a sua opinião, têm acesso à média dos valores das outras pessoas todas. Ou seja, a média, diria, média do mercado. Pronto. Ou seja, eu acho que tem 575 lá e depois tem acesso à informação dos outros todos, não é? E o que é que isto acontece? Esta, por exemplo, 565 é este valor, não é? E ela recebe a informação da média destes, mas o mercado acha que o valor é mais baixo do que aquilo que eu estou a dizer. O que é que vai acontecer? Na segunda iteração, o valor dela já vai dar um valor mais baixo, porque acaba por ser influenciado pela média do mercado. Né? Está a adquirir informação que o mercado que desconhecia e que se calhar eu posso não estar tão correto, então se calhar o meu valor devia ser mais baixo. E vice-versa, não é? Os outros também vão receber informação de média de mercado. Este, por exemplo, o mais baixo, qual é que é o 375, se calhar, quando recebe a informação de mercado, vê que a média de mercado é mais alta do que o valor dele. O que é que acontece na segunda iteração? Então ele vai ajustar o seu valor e se calhar vai dar um valor mais elevado que aquele que tinha dado inicialmente. Pronto, e depois novamente repete-se na segunda experiência, na segunda iteração, e recebe outra vez a média de mercado e este valor acaba por ir tendendo à medida que eles parece que vão chegando a um acordo. Não, eu acho que o número correto para o número de balas dentro do jarro deve ser este, e realmente é isto que acontece. À medida que as pessoas vão tendo acesso à informação, o valor real de balas dentro do jarro acaba por tender para o valor certo, que é uma experiência muito interessante, não é? São tudo informações independentes, mas depois que se juntam todas e acabam por ser mais certeiros como coletivo do que individualmente. E isto é muito interessante, porque isto é algo que podemos aplicar
nas nossas apostas e no nosso trading. Mas mesmo assim houve uma terceira experiência que se fez, que é, ok, neste caso é o mesmo grupo de pessoas, mas uma das pessoas é escolhida aleatoriamente e é o líder do grupo. E o líder do grupo acaba por influenciar os restantes elementos. Porquê? Porque eles têm a sua opinião, mas depois o líder, o guru, diz que não, eu acho que no jarro estão 795. E neste caso a opinião dele era o valor mais elevado deles todos. O que é que vai acontecer? Como estas pessoas só têm acesso à informação do líder, não têm a informação do coletivo, da rede toda, este líder acaba por influenciar de forma negativa a opinião dos outros. E os outros, na segunda iteração, vão corrigir o valor deles. E na segunda e depois na terceira, novamente, na mesma perspectiva, vão continuar a corrigir e se calhar o valor que inicialmente, este valor médio, andava mais próximo do valor real, depois deixa de estar tão próximo do valor real. Isto é um líder que influencia de forma negativa, mas também há bons líderes no sentido em que o palpite deles, a informação que eles têm é boa, não é? E que nos pode ajudar de forma positiva. Mas a experiência mostra que, em termos médios, a rede anterior, esta com informação independente, descentralizada e sem influência de uma pessoa só, mas sim do grupo todo, é melhor para o coletivo do que a informação de um líder. Ou seja, isto até se calhar ainda me vão bater, mas não sigam tipsters, pronto. Podem ter a opinião dele, podem mas devem avaliá-la como uma outra informação independente e não como uma informação que vai influenciar a vossa decisão para tomar no mercado. Por isso tenham cuidado, não é? E esta pequena experiência é muito interessante, não é? Para termos então esta coisa da formação de multidões sábias, não é? Estas multidões sábias, o que é que nós precisamos? Isto são os dois livros, eu pus o em inglês e em português, se alguém quiser, normalmente é uma referência, mas eles têm muitos exercícios, que é interessante. Eu só dei aqui um exemplo prático. Primeiro, tem de haver uma diversidade de opiniões, nós vimos que cada um tem a sua opinião, não é? Essas opiniões devem ser independentes, cada um tem a sua, ou seja, faz um juízo de valor em relação a um dado mercado, independentemente do que os outros pensam. Esta informação está descentralizada, ou seja, não existe aquele nó ou aquela pessoa influente que vai influenciar todos os outros, não. Que às vezes acontece isso, não é? Uma pessoa que é muito famosa acaba por influenciar todo o mercado, não é? Enfim, mas não, para utilizarmos este conceito em toda a sua plenitude, deve haver uma descentralização, não deve estar centrado numa pessoa só, as opiniões são todas independentes, mas depois, claro, quarto ponto muito importante, tem que haver uma agregação de toda esta informação para depois tomarmos a nossa decisão final. E onde é que esta agregação pode ser verificada? Pode-se ver verificada, e aqui eu vou fazer o paralelismo com o mercado, não é? Pode-se ver verificada pela média de mercado ou pela Betfair, por exemplo, as odds que estão na Betfair. Porquê? À medida que antes do jogo começar, o valor que está lá na Betfair ou o valor que está numa dada casa de apostas vai traduzir vai ser uma expressão coletiva de todas desta diversidade de opiniões que vem de todo o mundo, não é? E cada um tem a sua opinião independentemente dos outros, mas depois tanto a casa de apostas como a Betfair vai chegar a um ponto de equilíbrio, tão simples como isto. Por isso, utilizem esta informação, não é? Aprendam com o mercado. Nós não sabemos mais que os outros, mas é importante também saber interpretar o mercado. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Vamos lá, então vou pegar aqui na Betfair como utilizar esta sabedoria das multidões. Vejam este primeiro exemplo. É um jogo qualquer, entre este exemplo, mas o mercado abriu mais ou menos com 60, diria eu. Está aqui este spike, mas enfim, não é nada. O que aconteceu?
alguém dava um preço de 1,60 para esta idade da equipa, mas o mercado não concordou. E isto em pré-live, vou fazer este paralelismo com o futebol. Ou seja, antes do jogo começar, diria, o mercado não concordou e começou a entrar dinheiro em lei, não é? E fez com que a odd subisse. Até aqui tudo bem. Mas depois, um ponto fulcral num jogo de futebol em pré-live é quando sai o 11 inicial, ou quando saem notícias sobre qual é o 11 ou uma dada lesão, enfim, para quem faz este tipo de coisas em pré-live. Por isso, uma hora antes do jogo, não é? Quando sai o 11, depois aí é normalmente quando se começa a ver as movimentações de pré-live mais elevadas. E é isto que acontece. Vamos supor que aqui saiu o 11 e começou a entrar dinheiro, mas antes do jogo começar, depois, não, este é o ponto de equilíbrio. Aqui é o ponto, é sei lá, 1,75, diria eu. Este é o ponto em que todos concordamos e que é o preço justo para esta dada equipa, 1,75, vamos supor. Tanto é que depois aqui o mercado já não mexe, chegou ao seu ponto de equilíbrio. Aqui quem faz back e quem faz late está em equilíbrio. Pronto, aqui, ou seja, esta equipa é bastante provável de ganhar, apesar que inicialmente a odd sugeria que eles iam ter mais facilidade de ganhar do que inicialmente tinham previsto, né? E o mercado, sim, eles são favoritos, mas este é que é o valor mais ou menos correto. Este é o valor em que todos nós concordamos. Tudo bem, ótimo. Aqui está. O que é que eu poderia fazer neste jogo? Se calhar, então, saiu o 11 e como não houve grandes alterações no mercado, se calhar o back a esta equipa poderá ser interessante, né? De uma perspectiva punter, porque eles são os mais favoritos. Houve aqui uma pequena oscilação, mas estas oscilações normalmente maiores, se forem antes antes de sair o 11, são malta de arbitragens e algo do género. Enfim, vejam este exemplo de cavalos, que este mostra muito, mostra o exemplo disto da sabedoria das multidões e de alguns erros que também às vezes as pessoas cometem. Vejam este cavalo, digo eu. Nos cavalos existem pré-lives, existem vários períodos e o dinheiro começa a entrar no mercado com força a partir, diria eu, dos últimos 15 minutos, com mais intensidade ainda nos últimos 5 minutos. Por isso, eu diria que inicialmente, se calhar aqui, quando isto começou a descer, faltavam 15 minutos para começar a corrida. Houve aqui o mercado abriu com 5.5, depois há a malta de arbitragens, normalmente faz de manhã. Alguém corrigiu bastante o preço aqui, entrou aqui com 2,5 kg, se calhar corrigiu bastante. Depois teve aqui um bocado estabilizada, depois começou a corrida. E o que é que acontece? Alguém que tem acesso à informação, não sei, ou está a ver os cavalos a entrar, etc. E acha que este cavalo é mais provável de ganhar e começa a fazer back. O que é que o mercado vê? O mercado vê dinheiro a entrar, não é? Espera lá. Depois há alguém que se identifica isto rapidamente, depois segue esta tendência. E depois há o efeito dominó. Muitas das vezes as pessoas veem, aí já entrou tanto dinheiro em back, este cavalo está com uma linha, está a ser, estão a fazer muito back, vamos aproveitar a descida da odd. E realmente ela às vezes desce, mas depois às vezes há os infelizes que só entram no final da descida, que existe um limite, né? Até que ponto ela desceu bem de 3 para 3,50, mas depois houve aqui uma grande resistência a 2,50 e a partir daqui, este cavalo, sim senhora, pode ser favorito, mas não acho que seja um favorito de 2,50, acho que é um favorito que devia ter uma odd acima. E o que acontece? Depois há uma inversão. Isto acontece todos os dias, isto é o efeito de rebanho, não é? As pessoas quando entram tarde, depois às vezes são entaladas. Então se forem pessoas que entraram mesmo aqui nesta zona a pensar que ia passar esta barreira de 2,50, depois começam a entrar em desespero e deixa-me lá sair da posição que isto agora vai começar a subir. Depois quando começa a subir é o efeito contrário, depois já não é a resistência em back e então às vezes até começa a voltar se calhar para o valor inicial de 3, não sei. Mas é engraçado isto. Mas seja como for,
estamos a utilizar esta sabedoria da multidão para tomarmos uma opinião informada sobre o dado acontecimento. Este é outro exemplo, não é? Novamente diria, sei lá, 15 minutos, houve alguém que começou a fazer lei, o rebanho todo vem atrás, começa a identificar, não, este cavalo está a divergir, ok, vamos atrás do comboio, espera lá, há gajos que já estão a abusar, este 6 já está muito alto, não, isto tem que ser mais baixo, e depois aqui, tem o efeito outra vez dominó. Quem consegue identificar estas, o começo das linhas de tendência em cavalos é ótimo, mas é porque consegue apanhar a maior variação e também saber sair na altura certa, não é fácil, isto tem muito que se lhe diga, mas novamente estou a utilizar aqui a sabedoria das multidões e não sei nada sobre os cavalos, neste caso, nem preciso saber. Eu faço cavalos, só faço pré-live e basicamente utilizo o mercado. Não sei nada dos cavalos, praticamente. Não sei mesmo nada dos cavalos. Mas dá para ter lucro, isso garanto-vos. Não há problema nenhum. Isto foi exemplos em termos da Betfair. Agora vamos ver exemplos assim, de casas de apostas. Vou mostrar este exemplo e depois um último, só para acabar este tema. Eu peguei em jogos de hoje, 3 de setembro. Olha, este foi à meia-noite. Vejam este exemplo. A odd nas casas de apostas era 1,73. Depois o jogo é à meia-noite e ali por volta de uma hora antes do jogo, saiu o 11, não é? E a odd já estava a 1,90. Ou seja, o mercado não concordou que esta equipa era tão favorita de ganhar. Porquê? Se calhar o mercado achou que a 1,70 diria que estava ali entre 60%, não é? A 60% para ganhar, mais ou menos, e o mercado não, esta equipa só tem 50% de hipóteses de ganhar este jogo. Não deixam de ser favoritos, mas não concordamos com a odd. E então a odd das casas de apostas começou a ser corrigida, não é? Até porque as casas de apostas têm outro efeito. Enquanto na Betfair existe aquele efeito coletivo e não existe margem, a margem é depois da Betfair é na comissão que a gente paga, depois dos 5% ou 6,5%, etc. Aqui as odds já têm embutidas uma margem. Por exemplo, a margem aqui, vamos ver aqui a 18bet. A 18bet tem uma margem nas odds de 10%, quase 9,7%. Se fosse perfeito tinha que dar aqui 100%. Mas há casas piores que põem uma margem ainda maior em cima. Um xbet costuma ser daquelas mais atrativas. Mas já vamos ver um exemplo que eles se enganam. Olha, a Bet@Home, por exemplo, tem uma margem enorme nas odds, 12%. Enfim, mas o que eu quero que vejam é que vocês, em vez de fazer uma aposta punter, vamos supor que achavam que o Rangers ia ganhar. Não, vejam o movimento das odds antes do jogo começar. Principalmente, se puderem, vejam uma hora antes do jogo. Estejam atentos ao 11 inicial para ver como é que o mercado reage ao 11 inicial, percebem? E aí depois tomam a sua... Se o mercado, para aí sai o 11, não está de acordo com os Rangers, então se calhar é melhor não fazer back a eles. Atenção que quando saiu o 11, depois a odd pouco mexeu, não é? Ou seja, o sair o 11 acabou por se calhar por não influenciar assim tanto no Rangers. Aqui foi uma opinião mais de que a odd não concordávamos, mas depois saiu o 11, não houve grandes mexidas no mercado. Pronto. Isto é um exemplo. Aqui o mercado realmente suspeitou que eles não eram tão favoritos e realmente eles não ganharam. Quem ganhou foi aqui o Melipilla. Nem devia dizer isto. Mas pronto, ganhou esta equipa. Aqui o Deportivo Cali com o Júnior. Aqui novamente é a mesma questão. Vejam que a odd de abertura foi 2,9. Mas depois, uma hora antes, vejam que uma hora antes, eu estou a pegar aqui na Pinal que estava a 2,36. Depois de uma hora antes, quando saiu depois o 11, foi para 2,50. Ainda subiu aqui bastante. Houve aqui uma grande mexida. Ou seja, o mercado que inicialmente pensou que o Cali era favorito, começou logo a discordar desta odd inicial. E mesmo quando o 11 saiu, houve grandes alterações no mercado. O curioso é que mesmo havendo essas alterações, o Deportivo Cali ganhou. Mas não foi uma vitória tão fácil quanto o mercado dizia inicialmente, não é?
Porquê? Porque ao intervalo ainda estava 0-0. Depois na segunda parte, claro, se calhar houve correções táticas ao jogo, depois o Deportivo Cali ganhou. Eu não vi o jogo, estou só a assumir aqui, mas a verdade aqui é um exemplo em que o mercado corrigiu, mas enganou-se. Não sei o que aconteceu no jogo, mas enganou-se. Isto também acontece. Eu queria mostrar este exemplo que isto também não é uma tática infalível. Isto é uma tática que, para juntar o vosso arsenal de ferramentas para tomar uma decisão mais informada sobre um jogo. Percebem? É só isso. Vejam sempre a odd, principalmente uma hora antes do jogo começar e vejam como é que as odds se estão a movimentar. Último jogo. Este também é um jogo de hoje. Este, por seu sinal, ainda não se realizou e ainda por cima tem uma correção de odd aqui no Ironi Richie Coppel tem uma correção de odd engraçada em que a 1xbet não está a seguir a média de mercado e como não está a seguir a média de mercado existe uma possibilidade de arbitragem de 3,2%. O que é isto? Ou seja, quando esta média aqui de mercado está acima de 100, não é? Existe sempre possibilidade de arbitragem. E o que é que eu quero dizer com isto? Se eu fizer back, é um Dutching, se eu fizer back a todos estes resultados, a todas estas odds, eu vou tirar lucro. Então aqui normalmente até tem uma calculadora, faz logo estes cálculos, ou seja, se eu entrar aqui com 36, com uma stake de 100, se eu entrar aqui com 31, pá, vou ganhar 3 euros mais ou menos, né? É o que está aqui a dizer. 100, 100, 100, 100, yeah. Vou ganhar, no pior dos casos, ganho 2,30€, se for um xbet, nos outros casos ganho 3 euros, ou seja, ganho 3%, né? Basicamente, nesta arbitragem aqui, neste Dutching de resultados. Mas, novamente, o mercado aqui, vejam que o mercado acha que é um jogo equilibrado e aqui existe uma falha no 1xbet em que não corrigiu a odd. Ou então, a não ser que a 1xbet tenha alguma informação que os outros não têm, não é? E realmente, mas diria que a expressão coletiva de mercado é superior à expressão individual de uma casa, não é? Por isso, neste caso, a odd que teria valor seria até a odd dos visitantes ou mesmo a do empate. Aproveitar um x2 aqui era o que fazia sentido, não um xbet, se quisermos ver numa perspectiva de valor e numa perspectiva punter. Pronto, malta, é isto. Aqui a usar a multidão, sabedoria das multidões, para tomarem decisões mais informadas. Eu agradeço a vossa atenção, espero que vos ajude. Foi um vídeo mais, se calhar, filosófico, mais de teoria comportamental, mas que também é importante, porque se formos a ver, quem dita o mercado são as pessoas, não é? Por isso, e as pessoas têm medos, são irracionais por vezes, enfim, existem muitas falhas de mercado e isso é o que possibilita também muitas vezes encontrar valor no mercado. Mas não se esqueçam, vejam sempre qual é a opinião do mercado relativamente à vossa aposta, quer seja na Betfair, se quiserem ver o andamento da odd, ou podem ver assim como eu vi no portal das odds ou outros sites que fazem isto, não é? Podem sempre ver esta informação e quando forem fazer a vossa aposta punter, vejam então se realmente o mercado está de acordo com a vossa previsão ou não. É tudo, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem e bons grindos. É verdade, não se esqueçam de subscrever, de fazer like se gostaram do vídeo, como é óbvio. Obrigado pelo vosso apoio. Tchauzão, pessoal.